Muito bem, pessoal. Então vamos analisar agora graus do adjetivo. Então, colocamos aqui, olha só, graus do adjetivo. Professor, o que eu tenho de saber a respeito dos graus do adjetivo? Acompanha comigo. Começamos ponto número 1, o grau comparativo. Como é que funciona na língua portuguesa o grau comparativo? Funciona assim, ó. Quando nós tivermos o comparativo, letra A, poderá ser o comparativo de igualdade. O que significa isso? Que eu vou pegar um adjetivo e vou colocar no mesmo grau. Por exemplo, estudioso, tá? Luiz é tão estudioso quanto Miguel. Estou colocando o estudioso, pessoal, que é o adjetivo, no mesmo grau em relação a Luiz e Miguel. Agora o que me interessa não é isso, como é que eu vou identificar que é um comparativo de igualdade? Assim, ó, quando eu tiver tão ou ainda tanto, 3 pontinhos, como ou ainda quanto. Eu posso misturar. Pode ser tão como ou tão quanto, tanto como ou tanto quanto. Então aqui está o comparativo de igualdade. Letra B, poderá ser o comparativo de inferioridade. Quando for o comparativo de inferioridade, eu vou colocar, logicamente, no grau inferior. Qual é a marca? A marca está aqui, ó, menos 3 pontinhos do que. E um ponto importante aqui. Em menos do que, esse do, ele é opcional. Então, pode ser simplesmente menos que. Pega o estudioso. Luiz é menos estudioso do que Miguel, ou Luiz é menos estudioso que Miguel. Certo? Então tá aqui, ó, o comparativo de inferioridade. O que mais, professor? Letra C. Comparativo de superioridade. Bom, como é que eu sei que é o comparativo de superioridade? Assim, ó, eu terei mais 3 pontinhos do que? E, de novo, o do é opcional. Então, Luiz é mais estudioso do que Miguel, ou Luiz é mais estudioso que Miguel. A grande verdade é que o grau comparativo ele é meio que autoexplicativo. Isso é verdade. E observação, às vezes o mais vai mudar. Eu não vou falar que Luiz é mais bom que Miguel. Luiz é melhor que Miguel ou melhor do que Miguel. Ou Luiz é mais grande do que Miguel. Não, Luiz é maior do que Miguel ou maior que Miguel. Então, esse mais sofre alterações, nós sabemos, tá? Bom, o que vocês vão cuidar, de fato, para a Fundação Getúlio Vargas é o ponto número 2, que é quem? Que é o superlativo. O superlativo nós teremos de cuidar, não há dúvidas. Como é que funciona o superlativo? Funciona assim, ó. Letra A, ele poderá ser o superlativo relativo, e o relativo já possui uma divisão. Relativo de inferioridade, relativo de superioridade. Superioridade. Relativo de inferioridade, relativo de superioridade. O que acontece aqui em relação a isso? Em relação a isso acontece o seguinte. Eu tenho de cuidar porque eu vou confundir com o comparativo. Por quê? Porque no superlativo e relativo também há uma comparação. Há uma comparação? Há uma comparação. Mas a lógica de comparação é um pouco diferente. Aqui, no superlativo e relativo, eu comparo um ou dois, né? Daí não importa, com vários, com um grupo.
É como uma comparação entre uma parte menor, que geralmente é 1, com um grupo. Só não entendi. Aqui eu vou escrever, por exemplo, Luiz é o menos esforçado. Luiz é o menos esforçado do time. Eu estou comparando o Luiz com todos os integrantes do time. Então, é um superlativo relativo de inferioridade? Sim. Eu comparo o Luiz com todos os integrantes do time. Luiz é o menos esforçado do time. E mesmo que aparecesse Luiz é o menos esforçado, eu tenho que subentender, entre outros. Haverá um contexto, geralmente, tá? Mas, de novo, a ideia de comparação é um com vários. Claro, poderia ser Luiz e João são os menos esforçados do time. Claro que poderia ser isso. Mas o que eu quero que vocês entendam é a ideia de comparação com o grupo. E às vezes é um superlativo relativo de superioridade. Por exemplo, Luiz é o mais calado da família. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou comparando o Luiz com todos os integrantes da família. Entre todos na família, ele é o mais calado. Então, também há uma ideia de comparação. Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vai na semântica comigo. Aqui, ó, eu comparo um com o outro. Luiz é mais estudioso do que Miguel, ou do que o irmão, do que o primo. Aqui, eu comparo um ou dois, não interessa, com vários, com um grupo. Certo? Então, ele é o mais teimoso da empresa. Estou comparando ele com todos os integrantes da empresa. Então, essa ideia eu tenho de ter. E há uma diferença estrutural também. Aqui eu também tenho, aproveitando que eu estou aqui, ó, eu também tenho menos, também tenho mais. Como eu tenho aqui, ó. Como eu tenho aqui, ó, menos e mais. A grande diferença é que na estrutura, quando for um comparativo, eu sempre finalizo com o quê? Menos do que ou menos que, mais do que ou mais que. Aqui não. Aqui eu não tenho a finalização com o que. Tudo bem? E não é só isso. Eu tenho o superlativo, letra B, absoluto. Absoluto, professor? Isso, o superlativo absoluto. E o superlativo absoluto poderá ser um absoluto, presta atenção, analítico, e poderá ser um absoluto sintético. Fundação Getúlio Vargas tem uma atração pelo analítico, já vamos falar um pouquinho. Como é que é? Ó, o superlativo absoluto analítico é quando eu quiser intensificar a característica do adjetivo. Por exemplo, Maria é espaço linda. Então, eu sei que linda é o adjetivo. Claro que é o adjetivo. Mas eu posso intensificar essa característica. E no momento em que eu intensificar, eu terei o superlativo absoluto analítico. Como é que eu intensifico? São várias formas. Por exemplo, eu poderia colocar Maria é muito, muito linda. Uma das formas mais tradicionais para eu intensificar é com muito. Poderia ser Maria é exageradamente linda. Maria é incrivelmente linda, ó, incrivelmente linda. Ó, e aqui também vale as formas coloquiais. Maria é, poderia colocar assim, ó, super linda, o super. Maria é mega linda. O mega. Maria é ultra linda. Ou Maria é linda para burro. Estou intensificando com para burro. Sim, Maria é linda para burro. Coloquial.
Ah, já caiu para burro na FGV? Ah, é, senhor? É. Qualquer forma que eu tiver de intensificar vale. Certo? E claro que não vai querer palavrão na Fundação Getúlio Vargas, mas o palavrão muitas vezes intensifica o adjetivo. Tudo bem? Vocês já pensaram, que eu sei, mas eu não vou reproduzir aqui, não vou. Ou sintético. Ó, o superlativo absoluto sintético é quando eu intensifico na própria palavra. Então, no lugar de falar que Maria é muito linda, colocar aqui, ó, eu poderia colocar Maria é lindíssima. Então, quando eu uso lindíssima, eu também estou intensificando a característica do adjetivo, porém na própria palavra. Então, a gente tem outras formas, né? Lembra? Ele é muito pobre, ele é paupérrimo. Ele é muito sábio, sapientíssimo. Então, a gente tem ali, quando eu intensificar na própria palavra, ele é o absoluto sintético, certo? Vamos ler algumas frases ali só para confirmar o nosso conhecimento no material que vocês têm. Olha ali, ó, o garoto é tão inteligente quanto sua irmã. Tá aqui, ó. Tão quanto, comparativo de igualdade. Depois, o aluno é o mais inteligente da sala, ó, o mais inteligente da sala. Superlativo, relativo de superioridade, é o mais inteligente da sala, compara um com vários. Depois a cerveja está geladíssima. Eu estou intensificando na própria palavra geladíssima, superlativo, absoluto, sintético. Depois, o político é muito influente. Estou intensificando a característica do adjetivo, mas não na palavra em si. Muito, tá aqui. Então, superlativo, absoluto, analítico. Depois, o leite está melhor que o café. Só, mas não tem melhor. Tá aqui, pessoal. Ó, mais que, é o melhor que. Então, é um comparativo de superioridade. Depois, pessoal, sou tão alto quanto você. Tão quanto, comparativo de igualdade. O Sol é maior do que a Terra. Ó, maior, uma variação do mais aqui, comparativo de superioridade. A torre é altíssima, intensifiquei na própria palavra. Superlativo, absoluto, sintético. Depois, Pedro é o menos alto de todos nós. O menos alto de todos nós. Superlativo e relativo de inferioridade. E por fim, pessoal, João é muito alto. Estou intensificando a característica superlativo absoluto analítico, fora da palavra. Certo? Perfeito? Então aí, a gente analisou bem o adjetivo, né? Vimos ali antes, pessoal, o adjetivo de relação, aquela inversão do adjetivo, a comparação e agora graus do adjetivo. A Fundação Getúlio Vargas gosta, sim, de cobrar adjetivos da gente, mas de forma diferente das outras bancas, tá bem? Depois vamos continuar com as demais classes. Muito bem, pessoal, então vamos continuar com classes de palavras ou classes gramaticais, correto? E agora nós vamos à preposição. Bom, na verdade, não aparece a pergunta assim, indique quais são as preposições abaixo, mas é importante que saibamos para várias matérias. Então aqui, ponto número 4, eu coloco o quê? Preposições. Então, sim, é importante que saibamos todas as preposições, por quê? Porque há várias regras que citam preposições na língua portuguesa. Então, existem várias regras. Por exemplo, após preposição não há crase, exceção preposição até, que depois vamos estudar. Após preposições usamos mente, por isso que o certo é entre mente. Então, há várias matérias aí, ó. Depois nós teremos funções sintáticas. Quando a gente começa a estudar funções sintáticas, sujeito, objeto direto, objeto indireto, tudo isso citam preposição, preposição, preposição. Então eu tenho de reconhecê-las. Eu coloco aqui, ó, vamos organizar. Alternativas de concurso menos o B. A, C,
D, E. Uma associação, claro. Mais o PS. Antigamente usávamos muito o PS, que era o pós-scriptum, né? Depois de escrevêssemos um e-mail, colocávamos abaixo o PS. Então vamos lá. A CDE, PS. 4 preposições começam com A. A, ante, até e após. A, ante, até e após. 2 começam com C. Com e contra. 2 começam com D. De e desde. 2 começam com E. Em e entre. Depois, com P, nós temos 3. Para, perante, por. E depois, com S, nós temos 3 também. Sem, sob e sobre. Muito bem. Agora, olha só, olha comigo. Eu tenho de saber que antigamente decorávamos também a preposição per. O per nós não usamos mais como preposição. No lugar do per veio por, né? Então nós não usamos mais. Ah, mas eu já vi, por exemplo, o per. Não, só se a palavra for um estrangeirismo, até mesmo do latim, renda per capita, senão não tem. E também utilizávamos a preposição traz. E o traz nós também não usamos mais como preposição. É uma palavra que nós usamos na língua em locuções adverbiais, veio por trás, olhou para trás e assim vai. Mas como preposição nós não usamos mais, usamos como advérbio, né? Então, cuidado, aqui nós não usamos mais como preposição. Então, aqui estão as principais, as principais não, todas as preposições. E agora sim, eu vou colocar as principais preposições. Para, de, com, por, em, a. Para, de, com, por, em, a. Então, agora sim, aqui estão as principais preposições da língua portuguesa. Então, a minha obrigação é dominar as preposições, certo? Perfeito. Bom, agora, no ponto número 5, eu coloco aqui artigos. Vamos colocar os artigos. Em relação aos artigos, existem os definidos e existem os indefinidos. Então, nós temos os artigos definidos e indefinidos. Aqui nós não há dificuldades. Definidos, os, as. Indefinidos, uns, uma e umas. Bom, o que é importante realmente e o que eu tenho de saber aqui? Ó, o seguinte, em relação aos artigos, está tranquilo, mas eu tenho de saber classificações do A. Por quê? Porque o A possui 4 classificações. A do artigo é mais fácil, mas às vezes é um pronome pessoal oblíquo, às vezes é um pronome demonstrativo, às vezes é uma preposição. Isso aí que a Fundação Getúlio Vargas poderá cobrar. A mesma coisa o O. O O possui 3 classificações tradicionais, é isso aí que a Fundação Getúlio Vargas poderá cobrar. Não é só a FGV, qualquer banca de concurso. Então, o que me interessa a partir de agora é saber as classes do A e depois saber as classes do O. Isso aí que é importante para nós. Portanto, agora eu coloco assim, ó, classes do A. As classificações que o A poderá ter. O que o A poderá ser na língua portuguesa? Olha só, letra A poderá ser um artigo definido feminino. Aqui é tranquilo. Por quê? Porque quando for
um artigo definido feminino, ele acompanha substantivo feminino. Então, não está aqui o nosso problema. Além disso, letra B, poderá ser um pronome pessoal oblíquo. Poderá ser um pronome pessoal oblíquo quando for um pronome pessoal oblíquo equivale ao ela da linguagem coloquial. Então, pronome pessoal oblíquo equivale ao ela da linguagem coloquial. O que mais? Letra C. Poderá ser um pronome demonstrativo. Poderá ser um pronome demonstrativo. Quando for um pronome demonstrativo, e aqui é importante, ó, quando for um demonstrativo, ele estará na sequência aqui ou na sequência AD. AQ ou AD, tá? Então, demonstrativo aqui ou AD, mas não basta aparecer aqui ou AD. Para que eu diga que realmente é um demonstrativo, este A será equivalente a aquela que ou aquela D. Então, quando for um pronome demonstrativo, o A é equivalente àquela que ou aquela D. E olha só, Dinamarca poderá ser uma preposição. Quando for uma preposição, o que a gente pode falar? Que ele é invariável, invariável, invariável. Então, quando for uma preposição, ele será invariável, invariável, invariável. Professor, como assim, não entendi? Vamos lá. Para que possamos entender, eu coloco aqui exemplos. Vamos colocar exemplos. Então, só para relembrar. Artigo definido feminino acompanha substantivo feminino. Pronome pessoal oblíquo equivale ao ela da linguagem coloquial. Demonstrativo na sequência aqui ou AD. Não basta estar na sequência aqui ou AD, tem que significar aquela que ou aquela D. Ou uma preposição, aí a gente diz que é invariável. Bom, exemplo número 1. A que chegou. A que chegou é a filha de Maria. A que chegou é a filha de Maria. Então, vamos analisar o que é o A, vamos analisar o que é o A. A que chegou é a filha de Maria. Depois, exemplo número 2. Nós a vimos. Nós a vimos, vamos analisar o que é o A. Nós a vimos. Depois, exemplo 3. Lúcia não chegou a tempo. Lúcia não chegou a tempo. Depois, exemplo número 4. O menino começou a chorar. O menino começou a chorar. E depois, exemplo número 5. De as roupas. Há pessoas carentes. Muito bem. O que é o as e o que é o a. Então, vamos analisar aqui, ó. A que chegou é a filha de Maria, nós a vimos, Lúcia não chegou a tempo, o menino começou a chorar e dê as roupas a pessoas carentes.
Então vem comigo. A que chegou. Primeiro, eu tenho a possibilidade de ser demonstrativo porque eu tenho aqui. E nota que tranquilamente eu poderia falar aquela que chegou. Se aquela que chegou é pronome demonstrativo. Aquela que chegou é a filha de Maria, é a filha. Observa só, esse a está acompanhando o substantivo feminino filha. Então é letra A, artigo definido feminino. Certo? Nós a vimos, ó, primeiro ponto. Não há como ser letra A um artigo definido feminino porque vimos no substantivo feminino. Nós a vimos. Que eu poderia falar na linguagem coloquial, nós vimos ela? Sim, tranquilamente, nós vimos ela. Então, neste momento, eu sei que é um pronome pessoal oblíquo, letra B. Lúcia não chegou a tempo. Vamos pensar. Ah, professor, eu acho que é um artigo porque tempo é o substantivo. Não, tudo bem. Tempo até é um substantivo, mas é masculino, é o tempo. Então, o artigo não é. Ah, então é um pronome pessoal oblíquo, não tem como. Lúcia não chegou o tempo ela, não tem lógica. Ah, então é um demonstrativo, nem tem aqui o AD. Só sobra para nós Dinamarca, preposição. E quando nós pegamos a preposição, olha aqui, ó, nós demos uma informação, a preposição é invariável. Como assim? As demais classes variam. As que chegaram são as filhas de Maria, nós as vimos. Agora, não há como eu falar, Lúcia não chegou a tempo. É invariável. O menino começou a chorar. Olha só. Artigo, não. Pronome pessoal oblíquo, não. O menino começou a chorar, ela não tem como. Demonstrativo, tampouco. O que fica? É invariável, pois é uma preposição. Não há como eu falar, o menino começou a chorar. Preposição de novo. Depois, dê as roupas a pessoas carentes. E agora? Dê as roupas a pessoas carentes. Dê as roupas, olha só, esse as é artigo. Está acompanhando roupas, substantivo feminino. Ah, professor, esse outro a também é artigo, pois pessoas é substantivo feminino. Não. O artigo tem uma virtude, qual? Ele concorda com o substantivo. Se eu coloco mesa, eu digo a mesa. Se eu colocar mesas, eu vou falar as mesas. Então aqui não há artigo. Se houvesse, teria de ser as pessoas, ok? Esse a está invariável. O a que é invariável é uma preposição. Dinamarca. Ah, mas, ó, pronome oblíquo não tem como, pessoas ela. Demonstrativo não tem nem aqui o AD, preposição. Se eu colocasse no plural, dê as roupas às pessoas carentes, aí eu teria uma união entre uma preposição mais um artigo que haveria a crase, né, que nós veremos depois. Certo? Então aqui estão as classificações do A. Depois nós vamos ver classificações do O.